Ano de 2026 vem chegando aí. Este vídeo aqui eu não vou nem editar, eu vou postar aqui. Primeiramente eu quero dizer bem-vindos a todos vocês que estão chegando aí no canal, Desconstruindo Mentiras. E aqui é um vídeo sobre o ano de 2026, que se iniciará daqui a alguns meses. Tá? Eu não quero fazer sensacionalismo, porque esse não é meu foco, mas tem muita gente falando para investir em imóveis, tem muita gente falando para investir em aluguéis. Então eu vou desconstruir aí uma mentira que alguns que estão falando isso talvez sejam do governo, porque sinceramente, as leis que estão sendo preparadas para serem aplicadas no ano de 2026 são de rasgar o seu bolso no meio. Se prepare para 2026, porque o negócio não é brincadeira. Eles não estão mais brincando. Na verdade, eles nunca estiveram, né? Eles apenas nos anestesiam. Então, ano de 2026 vai ter Copa, vai ter um monte de feriado. Então, eles já estão com o pão em circo pronto para você ficar bem anestesiado. Mas eles não vão esperar você se anestesiar, eles vão vir e vão rachar no meio. Eles estão preparando um interligamento de todos os cartórios e tabelionatos que existem no país, para que todas as informações de movimentação financeira referente a imóveis estejam todos nas mãos do governo. Então, tudo que tu fizer de compra, de venda e etc e tal, vocês vão ter que passar pelo crivo do governo, e isso significa que o governo vai dizer quanto vai valer teu imóvel, ou seja, você não é mais dono, você já não era mais dono. Quando você tinha que pagar IPTU, você já sabia que você não é mais dono. Se você não paga IPTU, ele vai para leilão. Né? Então isso já indica que você não é mais dono. Só que agora você não vai nem poder botar o preço no teu imóvel. É o governo que vai dizer quanto que ele vai valer. E aí, com isso, ele vai ter taxar aí de acordo com o valor que ele disser que vale o teu imóvel. Então se prepare, porque anos 2026 vem aí e o negócio não é brincadeira. Não é à toa que muitos milionários estão deixando o país, porque muitos trabalham com imóvel, né? Muitas construtoras estão saindo do país aí porque o troço é complicado. O governo comunista é uma desgraça em qualquer país. E nós estamos entrando aí mergulhando aí na maior onda de desgraça que a gente já viu na história desse país, de fato, né? Com um cara totalmente mentiroso, que a gente nem sabe se realmente ele ainda é quem é, né? Pode ser uma réplica, um farsante ali, porque nós sabemos que no ano de sua posse teve uma complicação e ele estava no hospital lá, né? Então tem uma certa informação aí que talvez ele de fato tenha vindo a óbito e não é ele que está aí bostejando, né? É um outro. Enfim, a questão aqui é que você tem que se preparar psicológica e fisicamente para esse ano de 2026, pois ele não vai ser para amadores, ele vai ser para quem estiver preparado. Então, se você está aí juntando o seu dinheirinho há anos para comprar sua casa, larga de mão. Viva de aluguel, isso é horrível, eu sei, eu vivo de aluguel também, eu tenho imóveis, mas infelizmente não tenho mais, já me desfiz de alguns. E o dinheiro você deve investir em investimentos que sejam isentos de imposto de renda, ou seja, distribua essas rendas com a tua família. Se tu é solteiro, aí você pesquise sobre isso, indica o canal Primo Pobre, tá? Ele tem várias informações sobre isso. Mas pega a tua renda e invista, tá? Pega o dinheiro e invista em principalmente investimentos que não cobram imposto de renda. Pesquise isso no Google, tá? Ou no ChatGPT, ou onde tu quiser, pesquise. Essas informações você consegue acessar se você pesquisar. Então, se você quer se preparar para 2026, primeira coisa é você pegar teu dinheiro e investir. Não deixa dinheiro em imóvel ou bens materiais que você vá se desvalorizar, tá? Veículo, por exemplo, é uma coisa que, cara, não compre veículo novo, não compre veículo novo, compre usado. Principalmente se ele tiver alguma promoção, qualquer coisa do tipo, melhor ainda, tá? Então, casa, não compre casa. Infelizmente, é uma coisa assim que é lamentável, mas não compre, tá? Se você comprar, compre esse ano e, sei lá, more nela. Mas você vai ter que pagar o imposto por isso, tá? Então, pá, é complicado. Se você vai comprar, compre esse ano, não compre ano que vem. Porque depois que eles aprovar essa lei, você vai ter que pagar muito imposto. E se você comprar para botar alugar, é pior ainda. Se você colocar alugar, eles vão taxar a alocação e eles vão entrar nesse sistema dos cartórios para saber quem tem imóvel alugado, quem teve, pelo que eu entendi, do que eu vi essa lei, eu não vou postar nada sobre ela aqui, porque ela ainda não é 100%, então ela é uma especulação, ela pode ser alterada, pode mudar alguma coisa ainda, mas ela vai ser aplicada. Isso vai acontecer, mas pode ser alterada. Então eu não vou postá-la aqui ainda. Mas se você pesquisar, você vai ver. Né? Faz parte da reforma tributária aí do desgoverno desse ladrão aí. Então, com isso, você vai ter que pagar muito mais imposto com os aluguéis. Então, se você tem aluguel, você vai ter que pagar imposto sobre esse aluguel. Isso não é novidade para ninguém, mas esse imposto vai aumentar. Esse é o problema.
E se você teve aluguel que você não mencionou, não pagou imposto de renda, você vai ter que pagar, retroativo. Esse é o problema maior ainda. Então, quando você vender o seu imóvel, você não vai poder botar o preço, o governo vai botar o preço e ele vai dizer quanto que você tem que pagar de imposto. Ah, mas eu vou doar para meu filho. Vai pagar o imposto de doação para o teu filho. Então, se você deixar como herança, teu filho vai pagar imposto de herança. Cara, o governo sempre cobrou imposto, não é nenhuma novidade. O problema é que eles estão piorando a situação. Eles estão aumentando a carga tributária. Então, é uma coisa assim que está se tornando insustentável você ter as coisas no Brasil. É o que o Lenin disse, né? Impute tanto imposto nas coisas que o povo vai ficar feliz em entregar as coisas para o governo. Porque eles não vão mais querer ter as coisas. Então é uma tática comunista muito antiga da União Soviética, no tempo de Lenin. Então, se você pesquisar sobre os mandamentos de Lenin, você vai ver que o Brasil está sendo uma réplica do que foi aplicado lá na União Soviética, né? Lamentavelmente. Né? E ainda para piorar agora com tecnologia, eles estão usando isso para massacrar o povo. Então nós estamos aí, olha, sinceramente, o povo tá anestesiado. Eu não consigo entender como o povo consegue ser tão dormento, né? Pra ver o que tá acontecendo e não fazer nada, cara. É lastimável, tá? Não é um grito de revolta que eu tô dizendo aqui. É também, mas não é o foco, né? Mas eu digo assim, pô, como é que as pessoas aceitam isso, né? É tão triste você ver um país tão grande como o Brasil sendo destruído, né? Então, ele mostra o que ele sempre foi, né? Uma colônia de extração, né? Ele aqui é um país só para extrair recursos e mandar para os países de primeiro mundo. Então, nós nunca teremos aqui um país de primeiro mundo porque o povo não é de primeiro mundo. O povo QI 83, né, cara? Abaixo até de 83, muitas pessoas. E, lamentavelmente, você vê que não tem melhora. Né? Você tem uma alta de algumas coisas e uma redução de muitas coisas. Então, você vê, por exemplo, pessoas formadas no Brasil com um QI que é de um analfabeto, praticamente, porque sabem muita coisa de nada e pouco sobre tudo. É um ditado que eu tenho usado muito. Muitas pessoas sabem muita coisa sobre nada e pouca sobre tudo. Ou seja, não sabem o que realmente precisa saber, entende? São peças de uma máquina, entende? Você pega um recém-formado, por exemplo, de uma faculdade, ele é um CD gravado da faculdade. Né? Ninguém aprende nada novo, ninguém aprende nada. Você vai lá para copiar. Então, se tu se formar com nota boa, significa que você é um excelente repetidor. Você não aprendeu nada novo, você não desenvolveu uma nova técnica, não, você copiou a técnica que eles te ensinaram. Então você é um repetidor. Então quanto mais você se aprofunda no estudo, mais você aprende a repetir o que eles querem que você repita. Né? Então você não tem uma sociedade em evolução, você tem uma sociedade em reprodução, para reproduzir o que eles querem, né? E agora você já vê, por exemplo, caixas automáticos em mercados. Então, se as pessoas não se elas vão ser obrigadas a buscar algum tipo de informação, porque não vai dar mais para tu ser caixa de mercado, né? Assim como nos Estados Unidos não tem mais há muito tempo o frentista, aqui provavelmente em breve não vai ter mais isso daí, né? Mas como tem muito larápio, eu acho que isso vai demorar um pouco, né? Mas tu já vê bastante caixas automáticos, né? Que é um péssimo sinal, né? Que significa que o emprego, a estrutura dos caixas que trabalham em mercado vai desaparecer em breve, né? E tudo está correndo para o sistema automatizado, né? Então a revolução, a automatização, vamos dizer assim, né? A revolução da automatização está chegando e ela vem destruindo milhares de empregos, tá? Então se prepare tendo dinheiro investido e trabalhando para você. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, pesquise sobre investimentos que tragam renda passiva para você e que, se possível, sejam isentos de imposto de renda. Porque aí, mesmo com essa porcaria do Come Cotas, que é um tipo de roubo autorizado pelo governo, né, que ele vai lá e come um pouco da tua cota, cara, isso é um absurdo, cara. Eu acho isso o maior absurdo que existe. Come cotas, cara. Olha isso, velho. Baseado em que você tem um dinheiro investido e chega o governo lá e come uma parte da tua cota. Isso é um roubo. Isso é um roubo. Você já paga o imposto de renda. Como que eles conseguiram autorizar isso aí, sabe? Eu acho isso tão absurdo, cara, que eu não sei como é que pode. Os economistas não se revoltam, sabe? É muita passividade nesse povo. O brasileiro é muito passivo, cara. Então, tipo, você não tem como esperar algo um futuro melhor no Brasil. Tudo bem, tem que acontecer as coisas que tem que acontecer, como está escrito, né? Mas o povo tá literalmente facilitando isso, né? Então, pessoas que têm autoconhecimento, eles não fazem nada para isso mudar, né? Até a dita
maçonaria, vamos dizer assim, que se dizem ser os caras que fazem, acontece, não fazem bosta nenhuma, né, cara? Ou, na verdade, talvez eles estejam ao lado do mal mesmo, de fato, com todas as forças, né? Mas quando tu conversa com um deles, tu vê que eles sempre estão falando que eles buscam sempre a melhoria das cidades e dos estados e do país, né? Mas tu não vê nenhum deles agindo contra essa ditadura que tá acontecendo aí, né? São todos uns omissos também, né? Todos uns pau no cu, essa é a realidade. Perdão da palavra, eu tô indignado com isso. Mas o ano de 2026, cara, eu tinha planos aí e acabaram de se ir por água abaixo. Então, Paraguai ou eu é o que temos, né? Então, o Brasil já era, a única solução é o aeroporto. É lamentável, mas assim, cara, Brasil, tu vai ter que trabalhar aí com alimento para te ter renda, né? Tu vai ter que ofertar alimentos, né? Se tu tem uma empresa, o teu ramo vai ter que ser um ramo que tenha pouca concorrência ou que seja de extrema necessidade, porque se for um ramo meio alternativo assim, tu pode quebrar. Já vai se preparando, você que tem sonho de se abrir tua empresa aí, se tu quer abrir ou abra uma empresa digital, né, que forneça apenas repasse de produtos, que você seja apenas aí um fornecedor, ou abra uma empresa aí que seja de uma dessas áreas, né, de pouca concorrência, né, que tenha uma oferta que você seja especialista no que você vai fazer e que não tenha concorrência na tua área, na região onde tu mora, tá? Se tu morar perto de concorrência, provavelmente tu vai ter que se prostituir, vamos dizer assim, com os preços, né? E em breve a população não vai ter muito poder de compra, né? Já tá ruim o poder de compra, imagina com o que tá por vir aí, com o Drex, né, que vai se iniciar ano que vem, né? Então, você não vai poder aí exigir um pagamento correto pelo serviço que você vai oferecer, né? Então, as vamos dizer assim, as cinco colunas do poder das empresas é vestimenta, alimentos, farmacêutico, combustível e moradia. É os principais, né? Então, dentro disso daí, você pode oferecer mão de obra especializada ou você pode, de fato, oferecer insumos, né? Que é o que se precisa para formar isso, né? Então, entre nesses ramos ou se prepare para sair do país, porque se você tem outro ramo, infelizmente não tem muito o que fazer, entendeu? São os ramos principais aí que dão garantia de ter renda para se sustentar, porque quem não tiver nessas áreas, ou referente a elas, você vai trabalhar para pagar as contas, infelizmente, porque não tem previsão de melhora, é muito imposto. Então, se você não tem como sair do país, você não se preparou, né? Porque vai aumentar o visto até outubro, tá? Se você não tirou 1º de outubro vai aumentar o visto. Vai ter uma taxa aí de US$ 250 em cima do visto americano, caso você queira ir para lá, né? Ou para outro lugar em volta aqui, talvez não precise. Mas o passaporte do Brasil também vai subir o preço. Vai para 475, se eu não me engano. Agora ele está 400, tá 245, 275 o passaporte. Acho que está nessa média de valor aí, 200 e pouco, tá? E vai subir para 400 e pouco. Então, para dificultar mais ainda as pessoas tirar o seu passaporte, né? Então é uma coisa muito importante você tirar seu passaporte. Você entra no site da Receita Federal e faz todo o cadastro ali e tira seu passaporte, né? Caso essa barca de fato afunde definitivamente, você pode sair, né? E se estabelecer em outro lugar. Porque senão você nem tendo o passaporte, nem isso você pode fazer, tá? Ir ilegal para outro país é dar um tiro no pé. Então não faça isso. Se você sair, saia pelo menos corretamente, tá? E. Poxa vida, né? Eu falei tanta coisa aqui. É tanta coisa pra falar. É muito triste, no mesmo tempo que a gente busca se preparar, né? Como o país afunda numa calamidade absurda, né? E ninguém faz nada para mudar isso, né? Isso é o mais triste, né? Você vê políticos se coligando, né? De direita e esquerda, como a gente já sabe que direita e esquerda é a mesma coisa, né? Tem viés ideológico só de diferente, né? Mas viés político é tudo igual, né? Todos querem poder. Nenhum deles querem, de fato, ajudar o povo com toda a franqueza, né? Eles querem ajudar para trazer sempre a brasa para o seu lado, né? Nunca para fazer o povo sair da miséria, de fato, né? Então tu vê esse Luiz aí, que é o atual presidente, né? Se dá para chamar de presidente, né? O atual ditador aí, sem imundice aí. Tu vê que todas as entrevistas dele é só mentira em cima de mentira, né, cara? É um absurdo. É uma coisa sem escrúpulos, sem lógica, entendeu? Sem lógica, não tem lógica. É um negócio que não faz sentido. Você assiste aquilo ali e você pensa como é que pode pessoas defenderem isso, né? Então eu penso assim, ó, quem defende esse governo, ou ele tá ganhando dinheiro, né? Ou ele tá ganhando dinheiro,
ou ele tá ganhando bolsa esmola, ou ele tá na teta de algum negócio ali ilícito que faz parte desse sistema, porque não tem cabimento uma pessoa em sã consciência que trabalha e tem sua vida própria isolada do sistema, vamos dizer assim, sem depender do sistema, né, de forma direta, apoiar isso. Eu não consigo conceber essa ignorância, né? Então é algo bizarro, bizarro demais. É algo absurdo que eu não consigo entender, porque, sinceramente, a gente vê assim, tudo que eles fazem é para piorar. Então não tem nada para melhorar. Como é que as pessoas conseguem dizer que tá fazendo algo de bom, sabe? Como é que a pessoa consegue defender isso? Então, tipo, não faz sentido. São coisas assim que eu fico estarrecido, sabe? Com a tamanha ignorância desse povo, de escuridão mental, vamos dizer assim, não faz eh, não faz jus ao tamanho do país, sabe? Nós poderia ser um país do tamanho do Uruguai e ter o sucesso que teria, né? Então, o tamanho desse país aqui não faz sentido. Tá tão afundado, sabe? É um troço assim que é lamentável, sabe? Mas a esperança é sempre no Criador, tá? E não em pessoas. Nós não podemos ter esperança em pessoas, nem em presidente, nem em nada, deputado, nada disso, porque todos eles estão corrompidos, nenhum deles presta para nada, além de te ferrar mais, só isso. Se você ir atrás de um deles pedir ajuda, pedir para eles fazer alguma coisa, eles vão tentar fazer e vão dar de cara no muro que é o chamado muro da ditadura da toga, né, que está ocorrendo aí. Então, espero que esse vídeo não seja derrubado, né? Estou falando só o que está acontecendo, né? Estou falando só a verdade e se apeguem no Criador, entendeu? Se preparem, porque não adianta lamentar depois do leite derramado, né? Então, depois que ferve o leite por cima da caneca, não adianta chorar. Ele vai fervendo devagarinho, você vê ele subindo assim. Quando o leite chega na borda da caneca, você ainda pode desligar e soprar para ele descer, né? Você pode soprar por cima assim, né? E se você não fizer isso, ele vai derramar e vai sujar todo o seu fogão ali, né? Então a alusão ao que tá por vir, vamos dizer assim, é essa, né? Então já estamos a talvez 2 dedos da borda do caneco aí da fervura derramar sobre o fogão. E depois que derramar você não tiver nem como limpar, você vai estar totalmente ferrado, né? Então se prepare, tá? Se prepare. A dica que eu dou é essa: estude sobre investimentos, dá tempo ainda, tá? Se você tem um imóvel para vender, venda o quanto antes, baixe o preço, negocie, receba a troca. Cara, assim, ó, abra sua mente, o negócio vai ficar feio para o ano que vem, tá? E o dinheiro vai desaparecer, eles vão vir com o Drex e vão vir botando de a pai nas pessoas. O Pix vai ser absurdamente vigiado, já é, então ele vai ser pior ainda, né? Então, toda a movimentação vai ser baseada nisso. Eu creio que se ficar tão feio como a gente pensa que vai ficar nos próximos anos aí, né, até 2030, as pessoas vão voltar a trocar pão por ovo, como era antigamente, né? Peixe por pão, ovo por farinha e etc e tal, né? Vai ser a troca direta, né? Não vai mais usar o dinheiro, porque se tu fizer a compra do produto, você vai pagar tanto imposto que não vai valer a pena você comprar. É mais fácil você deixar o dinheiro parado e você ter o insumo e trocar por outro, né? Então é mais ou menos isso, né? Nós vamos retroceder aí uns 200 anos na história, né? Por causa dessa imundícia, desse governo. Então é absurdo, né, cara? A grande tribulação está chegando e nós vemos aí que restam poucos ainda do Foro de São Paulo para serem destruídos, mas aí eles ainda estão aí, né? Infelizmente. Então, enquanto estiver aí, eles podem destruir um país rapidamente, né? Vocês veem aí Venezuela, os Estados Unidos vai ter que invadir para pegar o cara lá, né? Porque não vai ter outro jeito, ele não vai se entregar, ele vai massacrar todo o povo venezuelano até destruir todo o país, né? Então, isso é um absurdo, né, cara? E o pior é que é pessoas defendendo. Isso é o mais absurdo do absurdo, sabe? Você vê Cuba, por exemplo, um país que foi totalmente arrasado pela ditadura comunista, né, cara? Pelo socialismo, né? Mas não existe essa história de socialismo, porque ele está ligado diretamente ao comunismo. Não tem, ele tem a mesma ideologia, os mesmos aplicáveis, né? Então não faz diferença você ser comunista ou socialista, é a mesma bosta. No final das contas, todo mundo se foda, né? Todo mundo se ferra, né? Perdão pela palavra aí. Então é algo assim que eu fico extremamente indignado ver um país tão lindo, porque o Brasil é um país muito lindo, é um país muito rico, é um país muito sadio assim no aspecto de natureza, florestas, de você sair para esparar a cabeça, você tem muitos espaços lindos nesse país, é um país que tem água potável em todos os cantos, é um país que tem grama, vamos dizer assim, onde você olha, tem grama verde,
né? Tem floresta, tem rios, lagos, cara, tem muita natureza. Cara, é um país lindo, 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 lindo. Mas, infelizmente, o povo é muito ignorante, né? E permite aí os seus supostos representantes, né? Vamos dizer assim, se é que dá para chamar de representante, essas porcarias que estão aí, né? Permite eles fazer o que eles querem, né, cara? Então, uma minoria, mas uma minoria mesmo, assim, ó, que nem aquele filme das formigas, né, dos gafanhotos, quando o gafanhoto chefão lá disse, né, se o povo, ou seja, as formigas acordar e ver o poder que elas têm, nós não seremos páreos para elas. Então nós temos que oprimi-las para que elas sejam sempre escravas, né? Então eu vou tentar postar aí uma hora dessa que eu tiver tempo, esse trecho desse filme aí que fala exatamente isso, né? Então, eles oprimem o povo para que o povo perca a esperança ou deixe de observar que eles de fato têm mais poder do que o sistema e assim o sistema sempre está na frente, né? E o povo sempre é embaixo. Então o povo sempre sustenta o sistema porque o sistema oprime o povo e não deixa o povo pensar. Tanto é que, por exemplo, as escolas públicas não receberam livros esse semestre, né? Então estão tudo com livro defasado, né? Então tem corte de verba para tudo que é lado e quem antes se manifestava reclamando disso, hoje está com o bolso cheio e de boca bem fechadinha, né? Você vê os artistas que antes falavam da Amazônia, hoje estão com o bolso cheio, boquinha fechadinha, né? Ninguém aí falando. O Wagner Moura, cara, foi o único que se manifestou a respeito da Amazônia, né, cara? Eu fiquei impressionado. Então ele é um socialista meio em cima do muro, assim, sabe? Eu acho que depois que ele fez o filme Tropa de Elite, ele ficou com a cabeça, mexeu com a cabeça dele, ele viu certas realidades que antes talvez ele não acreditava como eram, né? Sei lá, não sei, enfim. É um detalhe, né? Mas você vê aí que, infelizmente, o país, ele... A única solução seria retirar todos os que estão hoje no poder, refazer todas as leis, né? Tendo em vista que nenhuma delas mais servem, né? Temos muitas leis que quando o país tem excesso de lei ele também não dá certo. Então nós deveríamos reduzir nossa constituição aí para uma constituição bem reduzida, né? E tendo aí a teocracia como regimento, né? Só que aí você teria que praticamente resetar toda a população, né? Não daria certo num país como esse, né? Teria que separar um- uma população e recomeçar daquilo ali, né? Que fosse a favor disso, né? Porque a teocracia é a única coisa que dá certo, né? O homem é falho, o criador é perfeito, então nós temos que seguir o criador, não o homem, né? Infelizmente, não há outro regime de governo que dê certo, apenas a teocracia, que é o criador acima de todas as coisas, regendo o país, né? Tanto é que você vê Israel foi destruído tantas vezes porque eles preferiram ter um homem ali comandando eles do que o criador, né? É absurdo, absurdo total, né? Então, eu não sou contra a situação do povo ter um rei, entende? Desde que esse rei seja submisso ao criador. Agora, eu sou contra ao criador dizer para o povo assim: vocês preferem ter um homem do que eu? Sabe? Isso eu sou contra. É o povo dizer, não, então nós vamos ter o homem, porque nós queremos ter um homem. Mas precisa ter um homem? É tão grande assim o país que precisa ter alguém lá? Não, não era. Então foi desnecessário. Então foi algo que eu digo que foi desnecessário. Né? Eles poderiam ter sido mais conscientes ali em seguir apenas o Criador. Né? Porque com um rei, aí você tem um ser, né? Um ser humano, falho e pecador. Tanto é que o primeiro rei foi o que ficou loucão, né? Então, que absurdo. A história mostra-nos que não dá certo, né? Então, infelizmente, isso só vai acontecer quando o Messias estabelecer o reino dele na Terra, né? Que é o reino messiânico que há de vir, né? A perfeição divina que há de vir, né? Conforme a promessa bíblica, no momento que for a vontade e o dia, a hora que o Criador decidir para isso acontecer, né? Então, nos apegamos apenas ao Criador, né? Oremos para que Ele nos dê condições de se preparar para isso e que, se for da vontade dele, o país talvez saia também dessa imundícia, né? Porque nós estamos aí numa calamidade terrível, enquanto outros países estão bem. Então, não é uma coisa que está ocorrendo mundialmente, né? É uma coisa que está ocorrendo aqui no Brasil e em alguns países mequetrefes aí que permitem isso acontecer. Mas o juízo vem para o povo que é idólatra, pecador, mentiroso. Então, cara, a esperança que de melhora é fraca, sabe? Porque você vê assim um povo que não demonstra arrependimento. E o maior pecado é o arrependimento. O pecado que leva ao fogo é o que não se arrepende, entende? A falta do arrependimento é o maior pecado. Então,
Se você observar toda a palavra, toda a escritura, toda a Bíblia, ela vai trazer essa informação de que o maior pecado é o não arrependimento. Ou seja, o arrependimento ele é a base se tu vai ser salvo ou vai ser posto ao lago de fogo. Né? Então, se você se arrepende dos seus pecados, se você realmente pensa neles e se arrepende assim, ó, espiritualmente, inteiramente, intrinsecamente, você pensa nos seus erros e se arrependa de fato, você vai conseguir até buscar uma comunhão melhor com o Pai. Então, um povo que não busca arrependimento não vai ter vamos dizer assim, não vai beber do cálice das bênçãos do Criador, vai beber do cálice da ira do Criador. Por exemplo, a história sobre Nínive, né? Que se arrependeu, né? O rei foi lá, se arrependeu, mandou todo o povo se arrepender, se ajoelhar, se humilhar para o Criador, e o Criador poupou aquela cidade. Né? Por mais que depois ele veio a destruí-la pela sua revolta novamente, né? Mas naquele momento ali, quando Jonas foi lá, ele foi lá e pregou, e o povo ouviu sua pregação e o povo se arrependeu. Né? Então é uma coisa assim que você vê que o arrependimento salva. Né? Então, se o povo brasileiro se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse de seguir, idolatrar pessoas, né? Idolatrar músicos, idolatrar artistas, a idolatria, cara, o povo brasileiro é muito idólatra, cara, é muito absurdo e invejoso para piorar, né? Então tem muita inveja, cara, tem muita gente que é realmente invejoso. Olha para você ou para alguém que está ali subindo, melhorando de vida, eles olham as pessoas que estão em situações inferiores, vamos dizer assim, elas olham com desprezo, né? Tipo, ai, como é que esse louco tem isso? Como é que essa pessoa tem isso e eu não tenho? Eu observo muito isso, sabe? Eu vejo as pessoas. eh, Tu vê assim que tem existe essa mentalidade podre, sabe? E isso é terrível, isso traz muita maldição. Então, nós não temos uma sociedade sadia, nós temos uma sociedade doente. Doente psicologicamente e doente fisicamente, né? Então, seus alimentos são podres, né? As pessoas não pensam em se alimentar direito, então automaticamente a mente apodrece, né? Então tudo apodrece. É uma sociedade apodrecida, é lamentável. Então você não pode fazer parte disso, tá? Esse vídeo aqui é uma mescla de várias informações aí para que todos despertem, tá? Então eu iria trazer detalhadamente isso, mas eu não tenho tempo. Eu tô sem tempo. Tá? Eu tenho muita informação que eu queria trazer aqui, mas infelizmente eu tô sem tempo. Tá? Eu tô me organizando para me preparar e eu vou dizer para vocês, eu só vou voltar a fazer vídeos longos a hora que eu tiver com tempo, a hora que eu tiver preparado e tudo organizado. Tá? Então, comentem aí informações que vocês querem que eu traga, que eu vou buscar o máximo assim que eu puder trazer, tá? Aquelas que eu falei que ia trazer ali, infelizmente eu não vou ter tempo de fazer. Eu tenho aqui 6 horas de vídeo para editar, que eu fiz um vídeo sobre o nome do Messias e espero que ele me dê forças e tempo para poder fazer a edição desse vídeo e trazer para vocês essas informações, tá? Porque vai destruir toda essa ladainha de Jesus Cristo e etc e tal, e catolicismo, e igreja e coisa, que já foi destruída, mas ficou no esquecimento, né? Então, enfim, detalhes aí que eu vou trazer para próximos vídeos, tá? Então, finalizando sobre essa situação de 2026 aí, vocês devem se preparar, tá? Se você tem dinheiro investido em imóveis, busque substituir esse investimento para investimento financeiro mesmo, tá? Que por mais que tenha os impostos e coisa ali, esses lugares ainda estão garantidos pelo FGC. Então ali ainda tem dinheiro garantido. Agora imóveis, cara, infelizmente você vai ter que pagar muito imposto por receber aluguel. Então é muito melhor tu pegar, vender o imóvel, se você não usa, vende ou sei lá, tu vai ter que se submeter a pagar o imposto, entende? Se tu não quiser vender. Então, o melhor seria você vender e investir o dinheiro, tá? Investir o dinheiro num investimento seguro, tá? Num investimento de garantia, que te devolva esse dinheiro. Um dos lugares que eu indico também é a Inco, tá? Eu não tenho cupom da Inco, mas eu vou botar aí na descrição para você instalar esse aplicativo e começar a investir ali, porque vale a pena, tá? Outro lugar é o BTG, né? A Sofisa Direto também, é uns bancos bem interessantes. Então, se você for abrir contra esses bancos, me chama aí nos comentários que eu disponho de um cupom aí para vocês ganhar um extra aí, tá? Eu posto o link de convite para vocês aí. Deixa eu ver o que mais. Que o Nubank, quase todo mundo já sabe, né? Que é um dos melhores bancos aí em questões de taxas e tarifas, né? Então, eu sempre indico abrir conta nesse banco e também, se você quiser, eu disponho do link de convite para você abrir conta. Só me chama nos comentários, tá? Eu não vou postar à toa aí. Então, me chama nos comentários aí que eu posto isso daí. Se você assistiu até aqui, agradeço por você ter assistido. Compartilhe esse vídeo
com quem você acha que vai assistir, tá? Não compartilhe com qualquer pessoa. A informação pura e verdadeira, ela tem que estar nas mãos de quem vai usar ela. Não jogue pérolas aos porcos. Então não perca tempo discutindo com pessoas que querem se lascar nesse sistema podre que está aí e idolatram políticos e artistas e outras coisas. Idólatras serão lançados ao Lago de Fogo. Então, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Assim está escrito. Tá? Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho e ninguém vem ao Filho senão pelo Pai. Então, se essa pessoa não crê, não adianta nem mandar esse vídeo para ela. Mande para alguém que vá escutar essas informações, beleza? Deixa o like se teve lógica para ti esse vídeo, ou deixa o dislike se tu não gostou. Comenta o que você achou, se você quiser os links aí também dos bancos. E se inscreva no canal se não for inscrito. Nos vemos aí no próximo vídeo, se assim o Pai misericordioso quiser. Todos fiquem na paz.